Paz e graça, povo de Deus. Jesus abençoe a vida de vocês nesta noite. Amém, meus irmãos. Tudo na santa paz do Senhor. Glória a Deus. Mais uma semana que se inicia, né? Pela graça de Deus. Jesus é bom, Ele está no controle de tudo. Que o Senhor Jesus nos dê uma semana abençoada, uma semana de paz, cheia da graça e da presença dEle. Tá bom, meu irmão? Se vocês têm buscado da parte de Deus, continue perseverando no Senhor pelo teu milagre, pela tua cura, pela libertação do teu familiar. Que no tempo de Deus, na hora certa, o Senhor vai entrar com o milagre, com a cura, com a libertação. E o nome dele vai ser glorificado através da tua vida. Amém? A palavra de Deus nesta noite é Lucas 7. Sobre aquela mulher, né? A pecadora que ungiu os pés de Jesus. Simão convidou Jesus, né, para ir à casa dele. E Jesus chegando lá, a casa de Simão estava cheia, né? E todos ali reunidos, conversando, cada um com sua inteligência, cada um com sua especialidade, né? E ali Jesus ali naquele meio. Jesus entrou na casa de Simão, né? E Simão não fez nada para Jesus, não deu água para lavar os pés, não cuidou de Jesus como deveria ter cuidado, não deu a mínima da atenção. Mas aquela pobre pecadora, com seu melhor perfume, com seu melhor óleo, né? Lavou os pés de Jesus, ungiu os pés de Jesus, enxugou com seus cabelos, né? E ali, com o ato daquela mulher ali, naquela casa, ela foi criticada, né? E as pessoas já foram com zum ali, porque Jesus aceitou, né? Que aquela pecadora lavasse os pés dele. E Jesus fez lá uma pergunta, né, para Simão. E porque o que o Simão deveria fazer com Jesus, ele não fez, né? E quem fez era a pessoa que nada conhecia de Deus, que estava ali, uma pessoa pecadora, uma pessoa que errava. Mas ali naquela hora, Jesus viu o ato daquela mulher, né? Jesus viu a bondade que veio dela, a atenção com ele, né? Ele ali no meio daquele povo, aquele povo ali poderia ter dado uma atenção a Jesus, né? Ter ajudado ali em alguma coisa, mas ninguém nada fez. Então a ajuda que ele recebeu foi de uma pessoa que ele menos imaginava, né, receber. Porque quem convidou ele para ir para a casa dele foi Simão. E quando aquela pecadora entrou, né, fez tudo aquilo, aí Jesus disse, né, que quem deveria ter feito algo por ele não fez. Então o ato daquela pecadora foi que levou à salvação dela, né? Que Jesus aqui diz, disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Então aquela mulher naquele dia, naquele momento, que ela teve aquele encontro com Jesus, ela foi limpa dos pecados dela, né? Ela foi salva, ela foi limpa, ela foi, né, perdoada por Jesus. Então, às vezes, meus irmãos, onde tem muita gente, é que menos faz, né, para Deus. Às vezes a casa de Deus está cheia, muita gente, mas ali são poucos que faz para Deus. Às vezes acham que está ali, está reunido, está fazendo para Deus. Mas muitas vezes algumas coisas que está fazendo ali não está agradando a Deus. Esse pessoal aqui estava na casa de Simão, convidado dele, né? Tinha muita gente, mas para Jesus ninguém fez nada. Ó de onde veio a ajuda? Da pecadora. Então, cuidado quando tu olhar para alguém com o teu olhar de acusação, teu olhar de condenação, porque talvez você olha para aquela pessoa de uma forma, de um jeito, mas Jesus olha de outro. Porque Jesus, ele não olha para o pecador condenando, apontando. Jesus olha para o pecador para perdoar, para limpar e salvar ele dos pecados. Porque quando a gente quer ir até Jesus, que a gente faz algo para Deus de coração,
né? Jesus, ele sabe, ele reconhece, ele nos dá a recompensa. Então essa mulher aqui, muitos aqui poderiam ter feito para Jesus, né? Mas nenhum deles fizeram, ainda que a casa estava cheia. Nem sempre a casa cheia está agradando a Deus. Nem sempre aonde tem muita gente está fazendo para Deus. Muitas vezes a gente se engana com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente ouve, achando que tudo ali está agradando a Deus, tudo ali está fazendo para Deus. Muitas vezes a gente se engana com pessoas, com situações, né? Porque no meio de tantos, nenhum deles ali estava fazendo, agradando a Jesus. Mas aquela pobre pecadora estava ali, deu tudo de si, tudo que tinha, lavou os pés de Jesus, enxugou com seus cabelos, né? Ali ela quis estar perto de Jesus, porque ela sabia que ela fazendo aquilo ali, Jesus ia ver bondade nela. Meu irmão, vou dizer assim, tem pecador, tem pecadora que está ajudando mais, fazendo mais para Deus do que os próprios servos, do que os próprios crentes. Tem muita gente que não é da igreja, não serve a Deus, que faz mais do que os próprios que estão na casa de Deus. Muitos hoje estão na casa de Deus, mas deixa a desejar. Porque muitos se reúnem na casa de Deus para fazer só ali. Mas lá fora não faz nada por alguém. A ajuda é só ali dentro. Né? Aqui Jesus encontrou ajuda dentro de uma casa cheia, aonde ele queria, aonde tinha que ter a atenção daquele povo todo. Poderia estar voltado ali para Jesus. Mas aquelas pessoas estavam ali, todo mundo, mas estava distante de Deus. Ninguém ali fez nada. Mas esta pobre pecadora que chegou com seu melhor perfume, com sua melhor atitude, com a sua bondade no coração, lavou os pés de Jesus, enxugou com seus cabelos. Aquela ali teve perdão neste dia. Então ela, por ser uma pecadora, ela agradou mais a Deus do que aqueles que estavam ali dentro. Muitas vezes tem pessoas que estão agradando mais a Deus, que não conhece Ele, que não serve a Ele, do que quem serve, do que quem diz que serve a Deus, que prega a palavra, que fala de Deus, que vive dentro de uma igreja. Muitas vezes quem está fora está fazendo mais do que quem está dentro. Não importa, nem sempre a casa cheia está fazendo para Jesus, está agradando a Deus. Então a gente tem que ter muito cuidado com as pessoas, com o nosso olhar, com o que sai da nossa boca. Porque enquanto a gente está acusando, a gente está apontando alguém por ela ser daquele jeito, por ela se comportar daquele jeito, por ela ter um erro, talvez Jesus está ali, ama ela sem condenação, perdoa ela sem apontar, sem acusar, né? Muitas vezes ela só precisa de Jesus, só precisa desse encontro com Deus, só precisa ter esse contato com Jesus, conhecer Jesus, para que seus pecados sejam perdoados, para que sua sujeira seja limpada. E aqui Jesus curou, tirou, limpou de todos os pecados dela. Tanto que Jesus disse: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Então ela teve a paz de Jesus, ela foi salva pelo poder de Deus, pela uma atitude que deveria ser de quem conhecia, de quem servia e não fez. Jesus teve amor, teve ajuda, teve atenção de quem não era do meio dele. Mas a partir do momento, meus irmãos, que o pecador, ele quer ter um contato com Jesus, ele quer ser limpo dos seus pecados. Quando ele encontra Jesus, ele não peca mais. Ele é salvo pelo poder de Deus. Quando ele ouve a voz de Deus, ele nunca mais vai fazer aquilo que ele fazia. Porque ali Jesus limpa, Jesus transforma, Jesus cura, Jesus liberta. E esta mulher aqui foi salva por Jesus e teve a paz de Deus. Eu não sei porque, ultimamente, Deus está me dando a palavra mais de pecado, de arrependimento, de perdão. Porque Deus sabe que muitos estão precisando se limpar dos seus pecados. Muitos estão precisando ir para Jesus. Muitos estão dentro da casa de Deus sujo.
Muitos estão dentro da casa de Deus achando que está fazendo, está agradando a Deus, mas não está. E Jesus, ele quer arrependimento. Jesus quer perdoar os pecadores. Jesus quer limpar das imundícias, do pecado. Jesus quer salvar. E muitas vezes na casa de Deus não está tendo a palavra de salvação, a palavra de arrependimento, de pecado. E Jesus tem falado nos últimos dias, a palavra de Deus tem falado nos últimos tempos, para as pessoas que andam no erro, para as pessoas que andam no pecado, as pessoas que não querem saber de Deus, aquelas também que servem a Deus, mas continua no erro, continua pecando. Em vez, a casa está cheia, mas não está agradando a Deus. Tem muita gente, tem multidão, mas não está olhando para Jesus, não está fazendo para Jesus. Que muitos que deveriam falar de Deus, pregar a palavra de Deus, não estão falando, não está pregando, está deixando a desejar na casa de Deus. E Deus, quando chegar naquele dia, vai cobrar de cada um, né, que não fez, que não agiu na verdade dele, não praticou a verdade dele. Quantas pessoas estão na casa de Deus precisando de limpar dos seus pecados, precisando, né, tirar as sujeiras. E Jesus abrindo os olhos, falando com cada um através da palavra, para vir até a Ele, para se limpar dos seus pecados, dos seus erros, porque Jesus está aí para limpar, para perdoar todos os pecados. Medite lá em Lucas 7, porque Deus, Jesus, vai continuar falando com vocês. Eu resumi a mensagem, porque a mensagem é grande, mas vocês podem ir lá meditar no que Jesus falou aqui, né? A resposta que Jesus deu a Simão, o comentário daquele povo que estava na casa de Simão, quando viu a atitude daquela pecadora com Jesus, criticou Jesus, criticou a atitude da pecadora, falou como era que Jesus ia permitir isso, que uma pecadora lavasse os pés dele. Mas quem estava ali, que se achava perfeito, que se achava certinho, que fazia as coisas perfeitas, direito, não fez nada por Jesus, aí veio uma que precisava ser limpa dos seus pecados, precisava que Jesus reconhecesse ali que ela era uma pecadora, e foi e fez o que eles deveriam fazer com Jesus. Então, Jesus não está aqui para condenar, para apontar. Jesus está para todos que vierem a Ele, que procurar Ele, que querer Ele. Então basta a gente querer Jesus, basta a gente fazer parte de Jesus e Ele fazer parte de nós, para que tudo aquilo que não presta Ele venha tirar de nós e a gente venha viver uma vida com Cristo, né? Uma vida de salvação, uma vida de, né, em paz com Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Mais uma palavra de fé nesta noite, que o Senhor continue falando ao teu coração, que a palavra venha te abençoar, te edificar nesta noite. Então, não se engane quando tu vê a casa de Deus muito cheia, muito movimento. Nem sempre a casa cheia estão agradando a Deus, nem sempre o que estão fazendo ali está subindo ao céu, nem sempre aquele movimento todo ali é para Deus. Então, cuidado com o que tu vê, cuidado com o que tu ouve, cuidado com as pessoas que tu olha e julga porque não está na casa de Deus, porque está fora da casa de Deus, porque está fazendo alguma coisa de errado, porque muitas vezes aquela pessoa que é pecadora, que erra, está sendo mais verdadeira diante de Jesus do que os próprios servos dele, do que os próprios crentes, que às vezes vive, né, de fachada, apresenta ser uma coisa diante das pessoas, mas sozinho, em secreto, não tem uma vida com Deus. Então Deus quer sinceridade, Deus quer verdade, né? Essa pecadora era pecadora, ela não escondia quem ela era. Qual era o defeito dela, o que ela tinha? Jesus sabia quando ela foi ali lavar os pés dele. Jesus sabia, porque ele sabe de tudo. Ele sabia que ela era pecadora, que ela errava, que ela precisava ser perdoada, precisava ser limpa, né? Precisava ser salva por ele. Mas nem por isso Jesus deixou de limpar ela, nem por isso Jesus deixou de perdoar ela, porque quem deveria fazer algo por Jesus não fez. Então naquela mulher ali ele encontrou ajuda, encontrou carinho, encontrou sinceridade,
atenção. É como Jesus fala, né? Que quando ele sentiu fome, ninguém deu o que comer. Quando ele sentiu sede, ninguém deu o que beber. Quando ele sentiu frio, ninguém deu o que vestir. Então essa mulher aqui deu tudo o que Jesus precisava ali, naquele lugar, naquele momento. E muitos têm Jesus e nada faz por ele e para ele. Tem uma vida com Deus, mas não serve a Deus de verdade. Não está agradando ao Senhor. Não está vivendo a vida como deveria viver em Cristo. Não está obedecendo o Senhor como deveria obedecer. Então Jesus veio para perdoar, para limpar todos os nossos pecados, nossos erros. Se você errou, se você pecou, está pecando, chega diante de Deus e se limpe de todas as imundícias, de todos os seus pecados. Porque Jesus é fiel para perdoar. Ele vai perdoar toda vez que tu chegar para ele e se limpar dos teus pecados. E ele vai te salvar. E ele vai te dar a paz que você precisa, que você merece. Amém? Glória a Deus. Jesus abençoe a vida de vocês.